Bem-vindos ao Talk Sim. Eu sou Bruno Nascimento e juntos vamos explorar as últimas tendências e soluções inovadoras em gestão de saúde, com informações relevantes, entrevistas e dicas valiosas. Então, aperte o play nessa jornada de descobertas com a Singular no Talk Sim. Olá, seja bem-vindo ao Talk Sim. Eu sou Bruno Nascimento, Head de Inovação e Gerente Médico da Singular. Estou aqui com a minha co-host. Oi, pessoal. Sou a Mariana Vasconcelos, enfermeira da Singular. E hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal, né, Bruno? Bem legal. Bom, hoje a gente tem a nossa primeira campanha do ano, né? Estreando aqui o Talk Sim 2025 sobre o Janeiro Branco. O Janeiro Branco é uma campanha mundial de conscientização sobre saúde mental e emocional, com o objetivo de alertar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental e prevenir doenças como a ansiedade e depressão. Né, Mari? Importantíssimo. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe duas pessoas que têm uma habilidade nesse assunto, além de trabalhar com pessoas, têm uma habilidade nesse campo de saúde mental muito relevante. Bom, hoje a gente tem como convidado o Luiz Oliveira, que é um profissional com 12 anos de experiência em psicologia e gestão de pessoas, atuando em instituições de grande e médio porte em Minas Gerais, formado em psicologia com MBA em gestão estratégica de pessoas, especialista em avaliação psicológica e comunicação institucional, mestre em ciências da saúde com foco em saúde e tecnologia. Ele atua como psicólogo clínico e docente em cursos de graduação em psicologia e administração, além de cursos de pós-graduação. O Luiz, ele é coordenador de recursos humanos do Instituto Assistencial Espírita André Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, gente. Boa tarde. Agradecer o convite para estar hoje aqui compartilhando um pouquinho da experiência com vocês. Maravilha. A gente que agradece. E para completar esse time também do André Luiz, a gente tem o Dr. Pedro Rezende Tanajura, que é médico psiquiatra com formação em terapia comportamental dialética e diretor técnico do Hospital Espírita André Luiz há 3 anos. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, gente, pelo convite e pela presença aqui no podcast. Bom, para a gente poder começar a falar sobre Janeiro Branco, né? Acho que é uma campanha que, para vocês, é uma das principais campanhas do ano, né? Junto de Setembro Amarelo. Isso. Imagino que tenha, de fato, uma carga muito importante, né? Vocês celebram essas campanhas dentro do hospital? Sim. Vocês fazem essas conscientizações com os próprios colaboradores também? Sim, fazemos e precisamos fazer ainda mais, né? E, na verdade, não é só a campanha do Janeiro, como Setembro Amarelo, como outras campanhas, que a gente tenta fomentar mais a discussão de saúde mental e também não só nos meses, né, que falam. Tentamos fomentar aí com projetos nos diversos meses aí do ano, os 12 meses tentamos falar sobre saúde mental. Que legal, que bacana. A gente faz com os colaboradores e com os pacientes também. Os próprios pacientes participam, elaboram projetos e obras, né, para comunicar entre eles essas sinalizações desses eventos, da importância de cuidar da própria saúde. Então, a exposição fica lá para eles no pátio, né, que recebe visita e que eles frequentam ao longo do dia. E também para os nossos colaboradores, né, que além de cuidar dos pacientes, tem que cuidar de si mesmos e da sua família. Cuidar, né, de quem cuida. E é importante fomentar mesmo essa discussão para que isso não seja perdido, né? E eu percebo que também as outras empresas estão muito nessa pegada de saúde mental e, né, sempre que a gente vai em algum encontro de recursos humanos, né, hoje a nível Brasil, é muito discutido esse tema. E é um tema que a gente, de fato, tem que ser discutido, né, mensalmente ali. Tem que ser fomentado, né? Exatamente. Um ponto que acho que a gente pode até, dando um passo atrás aqui, para quem não conhece a instituição, né, o hospital, o Instituto Assistencial Espírita André Luiz, doutor Pedro, você poderia trazer para a gente assim, o que de fato é essa instituição? Porque acho que hoje vocês são das maiores, das mais significativas no assunto saúde mental, né, do Estado. Então, conta pra gente o que é essa instituição. Então, o Instituto Assistencial Espírita André Luiz é uma instituição que surgiu há 57 anos atrás. Começou como um ambulatório, depois virou um hospital, depois foram surgindo outros serviços, outras atividades que ele foi desempenhando. E aí, com isso, se desmembrou, então virou o Hospital Espírita André Luiz, o CETAS, que é uma permanência dia para pacientes do sexo masculino dependentes químicos, que eles vão lá, passam o dia e depois voltam para casa.
E uma residência terapêutica, né? Que é uma... eu esqueci qual que é o Hospital sinônimo. dia. Serviço residencial terapêutico. Isso. Não, é o... Enfim. E uma... O dia? Tem um hospital dia também, mas é porque ele não é uma outra instituição. Então, e também uma residência terapêutica. E com isso o Instituto faz a gestão de todas essas unidades. É um grande serviço que presta saúde, que atende, né, presta assistência a pessoas com sofrimento mental de todo o estado de Minas Gerais. Às vezes a gente recebe pacientes de outros estados também, mas é menos comum, né? Vem gente da Bahia, do Piauí, Tocantins, Pará. Mas é muito mais aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. É a maior instituição de internação aqui da região. A gente tem 170 leitos de internação, mais os de hospital dia, mais o da residência terapêutica, mais o ambulatório, mais o serviço de eletroconvulsoterapia. E tudo isso corre ao mesmo tempo. E a instituição é filantrópica, então toda a receita que sobra é revertida em fazer filantropia, então atender pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. E o hospital custeia, né, no caso de internação, os materiais e medicamentos, a diária, os honorários dos profissionais que prestam assistência, né, que fazem o tratamento, e também no ambulatório, que, né, remunera lá os profissionais, fornece todos os insumos, isso de uma maneira articulada com a rede de saúde mental, né, do município de onde o paciente vem, que às vezes vem pessoas de outros municípios também para tratar aqui no ambulatório. Enfim, então isso é uma grande preocupação, né, da instituição de prestar filantropia, de assistir as pessoas que não têm condições de cuidar da saúde mental, né, em termos biomédicos, né, de outras formas. Entendido. Bom, É importante falar também. Eu queria te perguntar isso, Luiz, trazendo agora para o lado do RH. Qual o tamanho dessa equipe por trás dessa instituição? Atualmente estamos, né, seletistas, 424 funcionários, né, seletistas, mas não se resume somente nisso, porque nós temos profissionais PJs, nós temos profissionais, né, em outros modelos, né, de contratação também, e também os voluntários, né, que também estão lá dentro prestando todo tipo de assistência administrativa, assistência espiritual, que é isso que eu falei que a gente não podia deixar de mencionar, que trata-se de um hospital espírita pautado na moral cristã, sabe? E que, né, nós cuidamos enquanto ciência do sofrimento mental e também tem os atendimentos espirituais, né, lá no hospital. Até porque legal. Saúde é biopsicossocial. Exatamente. Né? A saúde dentro desse contexto amplo é importante a gente cuidar. Né? A saúde vai muito além só do físico, do psico. Né? Acho que todo esse contexto do paciente precisa ser tratado. Né? E é muito interessante essa abordagem de vocês. Muito legal. E a gente vê principalmente em saúde mental que às vezes a pessoa fala, eu tô ótimo, né? Faço atividade física, me alimento bem, mas tem alguma coisa desandando. E essa alguma coisa é quando não tem equilíbrio entre todas essas esferas da nossa vida, né? A saúde mental, ela é muito isso. E a gente vê isso no dia a dia. A pessoa tá ótima fisicamente, mas tem um sintoma físico. Uhum. E onde que dói, às vezes, não é o corpo, né? É algum sofrimento para além do que a gente consegue ver. Então, realmente, é importantíssimo cuidar com integralidade, né? Isso é super uma discussão, porque às vezes as pessoas tendem a entender como se a mente e o corpo fossem coisas muito distintas, mas o sofrimento muitas vezes se manifesta no corpo, né? E uma das formas que a gente enxerga que o colaborador ou o paciente estão sofrendo é realmente quando ele começa a adoecer da sua saúde geral, né? Se sente mais fraco, às vezes fica mais vulnerável à doença, né? Muitos ditados populares, assim, falar, sua imunidade baixou, isso tem um fundo de verdade, né? O estresse provoca alterações imunológicas, provoca, inclusive, né, doenças autoimunes, como também infectoparasitárias, né? Psicossomáticas, né? Psicossomáticas é uma grande área aí de todas as outras especialidades da medicina. E às vezes eu até falo, né? Todas as outras áreas da medicina são subespecialidades da psiquiatria, mas... Isso aí já é um papo para um outro podcast, né? Papo para outro podcast. Mas até pegando um gancho da sua fala, Pedro, vocês conseguem perceber, assim, sinais mais comuns de adoecimento? Não adoecimento, mas um desgaste mental dos colaboradores? Vocês
Acho que vocês, por serem uma instituição psiquiátrica, vocês têm um cuidado de perceber quando isso está acontecendo dentro de casa com a sua equipe, né? Além, claro, dos pacientes? Sim, primeiro a gente é muito aberto no sentido de ouvir o que os profissionais têm a dizer. Porque muitas vezes eles já estão expressando que estão cansados, que não estão dando conta há algum tempo, né? Outras coisas que a gente observa é a queda da produtividade. Às vezes ele começa a errar mais, a ficar mais lento em fazer tarefas que eram simples ou corriqueiras do dia a dia. Além de esses outros adoecimentos, né? Então, às vezes a pessoa falta muito porque tá doente, ou porque pega atestado, né? Ou falta e nem dá desculpa, né? Quando tá cansada, quando não se envolve diretamente no trabalho, então falta e não tá nem aí, né? Isso tudo são sinais de um adoecimento até mais grave, porque a pessoa que tá levemente doente, mas tá dando conta, ela ainda dá conta, né? Às vezes ela fica mais irritada, ela fica mais irritada ou menos sociável ali com os colegas, as pessoas até percebem que ela tá diferente, mas aí tem todo esse espectro. E nós, se tratando de uma instituição de saúde e saúde mental, não é diferente. Trata-se de uma instituição também, né? Então, com adoecimento mental, adoecimento físico, assim, a gente recebe diversos atestados com o CDF e também outros, né? Esse ano mesmo, no mês de fevereiro, foi o mês que mais a gente recebeu atestado com o CDF, tá? Então, CDF é o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Isso. Para os adoecimentos mentais. Exatamente. Exatamente. E aí, por se tratando de uma instituição de saúde mental, eu entendo, né, enquanto profissional de saúde psicólogo, que também os profissionais, às vezes, têm um enfrentamento da sua própria experiência, né? Quando ele lidar ali com o paciente da saúde mental. Muitas vezes é alguma coisa que já aconteceu na família, às vezes um paciente que está ali traz isso, então ele tem esses enfrentamentos ali dentro. Então, trabalhar numa instituição de saúde mental não é para qualquer profissional de saúde também, né? Muitas vezes ele coloca ali alguma questão de valor, ele vê algumas coisas ali que isso interfere ali na rotina, né, do dia a dia, né, da produtividade dele. Hoje as empresas têm investido mais em projetos, né, de cuidado com profissionais, porque essa discussão começou mesmo em Londres, né? Porque onde profissionais médicos lá, 85% falaram que pensam em abandonar a profissão. E nós estamos falando do profissional médico que hoje sustenta muito uma área da saúde, né? Que ele funciona como a ponta, né? Que recebe ali muito o paciente. Então, essas pesquisas estão vindo, né, com mais força e o Brasil tem aceitado mais, porque antes as empresas não aceitavam falar de saúde mental lá dentro, né? O ditado antigamente era assim: entrou da porta do trabalho para dentro, você vai deixar sua angústia, seus problemas, tudo lá de fora. Seus problemas familiares. E a gente consegue entender que isso mudou, né? Porque nós somos pessoas, né? Sim. Onde que a gente vai, a gente tá levando a nossa bagagem, né? Até mesmo fazendo uma leve, né, analogia, um término de relacionamento amoroso mexe muito com a gente, né? Um luto qualquer que seja, ele mexe muito. Então, a gente consegue deixar isso da porta para fora da empresa? Não tem como. Então, a gente carrega isso para dentro e as empresas estão muito mais abertas a falar sobre esse assunto, a trazer isso como discussão e para poder acolher, né, o funcionário ali como seja. Mas só voltando aí para as pesquisas, quando eu fui fazer a pesquisa voltada para o mestrado, meu mestrado teve como base a questão de assédio moral também, que é muito discutido hoje para falar de saúde mental dentro das organizações, é muito alto o que vem acontecendo, né? Não só de assédio, de outras coisas que acontecem na área da saúde. E assim, nós temos mais hoje RH liberdade para falar, porque antes a própria organização não dava essa liberdade. Né? Então, nós não vamos falar de suicídio no Setembro Amarelo, porque pode instigar e vai fazer com que as pessoas cometam, né, ou tenham ideação. Então, não, isso foi desmistificado. A gente está tendo mais liberdade, enquanto recursos humanos, para falar e para trazer esse assunto para discussão. E a gente aqui, principalmente em podcast, em palestras, né, que é a Singular proporciona, a gente sempre fala isso. Quanto mais a gente fala, menos mais a gente abre para discussão e menos
tabu vai surgindo em cima daquele assunto, né? Daquele tópico. Você trouxe aí sobre essa fala, né? Sobre a importância de abrir um espaço para o colaborador falar, para ser escutado, para entender as angústias. E eu entendo que isso vem muito de um ambiente de segurança psicológica, né? Dentro do serviço. E que isso é um apoio que a empresa pode dar para aquele colaborador entender que ele pode sim, né, entrar com alguns problemas com a bagagem que ele não consegue jogar lá fora, né, e deixar lá. Mas vocês enxergam alguma outra estratégia, assim, até para otimizar, para conseguir criar esse ambiente de segurança psicológica dentro da empresa, assim? A gente entende que o gestor, o líder, ele tem muito esse papel, né, de escutar a demanda e tentar modular ali, mas vocês enxergam alguma outra estratégia, algum ponto que a gente pode, né, as empresas poderiam adaptar? Então, segurança psicológica é um tema ainda muito pouco falado nas empresas. É muito novo, segurança psicológica, né? Eu falo que é pesquisa também que 85,5% dos líderes assumem posição de liderança despreparados. E quando a gente fala despreparados, e quando a gente fala isso, é muito real no nosso cenário. A gente consegue observar isso, né? Então, assim, primeiro que a empresa precisa qualquer instituição que seja, precisa de dar ferramentas para esse líder liderar. Porque se ele está despreparado, ele não consegue ouvir o outro, não consegue ter a ciência do que o outro ali precisa de ajuda. A empatia dele é muito fraca, muito frágil nesse momento, porque ele se tornou líder pelo operacional dele. Então ele não é um líder de gestor de pessoas, e sim, muitas vezes ele é um operacional melhorado, né? Ele conhece muito da operação, ele se torna ali bem a tarefa dele e acaba orientando os demais a fazer isso também, não exatamente o papel de líder, né? Então ele não tem muito essa escuta, né, apurada da real necessidade do funcionário, né, do colaborador, assim como a empresa trata. Hoje tem muitos projetos, né, voltados, que, como eu disse, a segurança psicológica é um tema muito novo, nem tanto. No nosso contexto mesmo, nós temos um que se chama Cuidando Bem de Quem Cuida, que é um projeto que temos, né, o atendimento psicológico, né, nós temos aí voluntários que são psicólogos, foram psicólogos escolhidos a dedo, né, por a gente trabalhar com saúde mental, a gente escolheu um voluntário que de fato faça a diferença nessa escuta, nesse atendimento psicológico, para atender os funcionários. Aí tem uma lista, né, um cadastro aí que fazem, e esse profissional é chamado para consulta psicológica, uma consulta online, um espaço seguro, muito bom. Nós temos também, dentro desse projeto, Reiki, né? Um Reiki que acontece lá semanal também, que tem uma lista, um cadastro, as pessoas fazem, tem um tanto de sessões, assim como a sessão psicológica. Nós temos rodas de conversa, né? De acordo com os meses aí, recebendo parceiros que são pessoas que, né, de fato dominam o que falam, tem lugar de fala. Então essas rodas de conversa também é um espaço para as pessoas falar, que a gente consegue pegar mais no coletivo, né? Tem mais alguma coisa? Tem massoterapia, né, que é massagem, tem verdade. a ginástica laboral, que é diariamente ginástica laboral, né, lá para todos os funcionários da nossa quadra. Eu acho que vocês levaram muito a sério o ponto de cuidar de quem cuida, né? Acho que vocês estão numa posição privilegiada, né? De ter uma equipe que trata que saúde lida com mental. isso, mas justamente por isso que precisa tanto, porque essa parte que o Luiz falou de o profissional entrar muito em contato com o próprio sofrimento ao ver o paciente, acontece todos os dias. Então, todos os dias, às vezes o profissional se identifica ou identifica ali algo que ele já viveu, ou que vive, ou que tem algum familiar próximo que tem, né, alguma experiência parecida, e às vezes isso se manifesta na vida dele, né? Então ele fica ali mais afetado, ou às vezes, né, conta várias vezes a história, desabafa, né? Às vezes a própria história também. E as ações do Cuidando Bem de Quem Cuida são muito focadas em prevenção, né? Não só nessas outras práticas, né? No SUS a gente chama de práticas integrativas e complementares. E lá são atividades focadas especificamente, mas todas as outras tarefas que o Instituto executa, então essas de não sobrecarregar o funcionário, de tentar dividir bem as tarefas, determinar quem que é responsável por cada função, também é responsável pela manutenção da saúde mental. Porque a saúde mental não vai ser só quando você está tratando o problema, ou só
evitando que o problema surja com uma medida pontual ali. Por mais que não seja pontual, né? Por exemplo, todo dia ter ginástica laboral. Mas são medidas mais conscritas, assim, menores. Enquanto se você permite que o colaborador floresça, né? Faça o seu trabalho bem, se sinta seguro, não se sinta seguro não só psicologicamente, né, mas também fisicamente, que também é uma questão, né, numa instituição de saúde mental. Isso tudo possibilita que ele vá para casa ali e se sinta bem no seu trabalho, confiante, que vai ter, né, e tem um resultado positivo. E isso tudo colabora também, né, para a saúde mental. Quando a empresa consegue fornecer treinamento adequado, o suporte adequado ao funcionário, ele se sente mais seguro em diversos aspectos. Porque hoje nós lidamos com o amor da vida de alguém que está ali, né, passando por um sofrimento mental. E quando a equipe, né, que presta esse cuidado, ela tem essa empatia, ela tem esse olhar do amor mesmo para aquela pessoa que está ali, automaticamente eu falo que é uma engrenagem, as coisas vão fluindo, essa pessoa, o próprio funcionário também se sente pertencente, porque ele está fornecendo amor, e assim, né, inconcomitamente. A empresa mesmo tem que fornecer esse aporte, né? E quando eu falo empresa, vem lá da alta gerência, da alta direção, que tem que ir descendo, trazendo essa segurança para as pessoas, fornecendo treinamento, fornecendo a escuta, abrindo ali as portas de uma diretoria, de uma gestão para acolher, ouvir a demanda do funcionário. Hoje a gente lá é preocupado mesmo com essa estadia, né? Está até construindo um prédio administrativo que vai funcionar como um local administrativo para receber também os funcionários de uma forma mais adequada, porque foi crescendo muito o número de leitos, né? Alguns hospitais psiquiátricos foram fechando aqui na capital, então foi aumentando o nosso trabalho, né? A nossa demanda foi aumentando, então o espaço inconcomitantemente também foi aumentando. E a gente está crescendo isso. Então, a gente não fala só dessa segurança psicológica, mas segurança como espaço como um todo, físico, né? Sim. Que isso é muito importante. Você trouxe um ponto, Pedro, que eu fiquei refletindo. Assim, muitas pessoas acreditam muito que a saúde é só ausência de doença, né? Exato. E quando vocês trazem essas práticas integrativas, então olha para a saúde como um todo, a gente vê que a saúde não é só ausência de doença. A saúde é cuidar do bem-estar, da qualidade de vida. E proporcionar treinamentos, proporcionar momentos em que o colaborador realmente se sinta cuidado de forma integral, isso impacta positivamente e grandemente no trabalho que ele exerce, igual você falou, né? Que ele vai cuidar com amor, vai se sentir pertencente. E isso, assim, eu sei que tem um impacto muito grande dentro do hospital. O hospital, as pessoas... A gente lida com a fragilidade da vida, né? Então, eu acho que isso coloca as pessoas que trabalham dentro do hospital em uma circunstância que geralmente as outras não encontram, né? No dia a dia, de ficar entendendo... De estar em contato mesmo com a doença, com o sofrimento. E isso pode ser... pode se tornar um adoecimento também para a pessoa que está lá trabalhando, mas nesse contexto de quando a pessoa se sente cuidada como um todo, e quando tem esses treinamentos, a pessoa está dentro disso, aí todo mundo entende que o cuidado não vem só de cima, né? Não é só top-down, assim. Então, eu sei que eu sou cuidada e eu posso cuidar também. E não só do colaborador, mas não só do paciente, mas também do meu colega que está ali do lado, porque... Eu fui treinada, então eu já escutei isso, sei que eu tenho um ambiente seguro e quero proporcionar isso ao meu colega também. Então, quando vocês trouxeram isso, eu achei muito bacana, porque geralmente a gente tem essa ideia de só ausência de doença. E aí a gente fala, não, então vou trabalhar só com essa prevenção aqui e não vou trabalhar com outras... Com a qualidade de vida. Com a qualidade de vida, que é o principal. E se a gente trabalha com qualidade de vida, a gente trabalha com prevenção, né, de doença também. Que a própria equipe se torna um multiplicador desse processo, né? De saúde mental, de segurança psicológica. Eu posso desabafar, eu posso comentar, eu posso apresentar as minhas vulnerabilidades ali pro meu colega, que ele pode me ajudar. Eu acho que isso realmente... Vocês estão nesse lugar privilegiado, onde vocês têm esses profissionais que estudam esse assunto. Então, o processo acaba ficando um pouquinho mais tranquilo, mas imagino que ainda assim desafiador. Completamente. Dentro da instituição. Né? O Dr. P tá aqui, não deixa eu mentir, a gente, até nos temas, né, do mês, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul,
Ao invés da gente falar mesmo, por exemplo, do câncer de mama, a gente está falando muito, no caso do Outubro Rosa, a gente está falando de saúde integral, sabe? Ao invés de falar, né, do câncer de próstata, do Novembro Azul, a saúde integral do homem. Então, a gente está tentando falar esse viés de saúde integral, não retirando mesmo o propósito do mês, e também falar que a saúde começa de dentro para fora, né, gente? Então, é por isso que hoje está muito mais fomentada a questão de saúde mental. A nossa CIPAT vai acontecer agora do dia 18 ao dia 22 e fizemos uma pesquisa para entender qual tema que os funcionários queriam ouvir, sabe? E dentro desses temas a gente colocou lá, não vou me recordar todos agora, mas a gente colocou lá, né, o uso consciente das redes sociais, segurança no trânsito, saúde mental, álcool e drogas e DSTs. Que é ISTs hoje, né? E a gente... É curioso que saúde mental ainda é um tópico que eles querem ouvir. E aí o saúde mental ganhou como topo mesmo. Saúde mental. E a gente tá falando todos os meses de saúde mental. Quando eu fui também votar enquanto funcionário, falei, eu não vou votar de saúde mental porque a gente já tá falando e já tá discutindo. Mas não precisou do meu voto. Mas foi voto vencido, né? Foi. Então, e foi o que ganhou mesmo, foi essa questão de saúde mental. E o uso consciente das redes sociais, que também não foge do tema, né, gente? Também é saúde mental. É saúde mental, né? Então, assim, esses temas estão ganhando força e evidência. Eu falo que eu sou muito feliz por ter escolhido meu curso de psicologia, porque hoje é uma das profissões que está em alta, né? Esse trato ali com o ser humano. E a psicologia está em todo lugar, né? Onde tem pessoas, ela está. E hoje, como psicólogo do trabalho também, eu entendo essa necessidade e não me eximo disso. Eu quero levar saúde. Quando eu fui convidado para participar do processo seletivo, que foi o Hospital André Luiz, eu pensei, pronto, ligou. Saúde mental e cuidado. É duas coisas que estão muito nos meus valores, né? E eu venho trabalhando para isso e sendo preparado para assumir essas posições. E as empresas na qual eu atuei, né, também como psicólogo do trabalho, eu tenho feito essa força, porque mudou, né? O cenário organizacional mudou. Antes era um cenário organizacional muito administrativo, né? Quando a gente fala de recursos humanos. Era muito um departamento pessoal. Hoje o recurso humano está muito mais estratégico, ele está trabalhando com isso. Ele está trabalhando com saúde mental, ele está trabalhando com cuidado, né? E cuidado é um autor aí da gestão de pessoas forte, que todo mundo conhece, é o Hidalberto Chiavenato, né? Chiavenato fala de todos esses processos aí, de trazer as pessoas, de cuidar das pessoas, de manter as pessoas, remunerar as pessoas. Remunerar também tá no de saúde mental, né? Porque se a pessoa não tem seu salário para o autocuidado, né? Com certeza. Então, né, remunerar pessoas, né? O processo, ele tem mudado tanto porque a gente falou de on-board, né? É o processo ali da chegada da pessoa. E hoje a gente está falando do off-board também, que é o cuidado quando a pessoa sai. Né? Algumas empresas eu percebo que estão fazendo esse cuidado mesmo. Às vezes é um projeto de acompanhamento de recolocação posterior. Projeto de vida, inclusive, nós fizemos lá, né, mês passado. E um projeto também de aposentadoria, né, para preparar as pessoas para aposentadoria, que também trata de um off-board, no qual as pessoas não estão preparadas mesmo. Né? Meu pai aposentou muito novo, ele aposentou com 50 e poucos anos, quando ele saiu, né, do trabalho, que ele foi mesmo ali descansar, quem falou que ele conseguia? Não dá conta. Aí foi quando teve... né? Então, assim, tem que ser preparado. E as empresas estão assumindo essa posição, esse papel de fazer essa preparação. Sim, lá toda semana quase a gente tem discussão de algum caso assim, de uma pessoa que aposentou e aí não soube o que fazer com a vida e aí ou deprimiu ou passou a ter problema com substâncias ou com outros vícios quaisquer, porque pela falta de preparo para essa transição de não carreira, né, de ter um trabalho, executar ele por 30, 35 anos, de repente se vê aposentado com 60 anos, né, ou menos ou mais, enfim. Então, esse preparo para a vida, né, por isso que eu quis mencionar o projeto de vida, porque o trabalho, apesar de ocupar tanto tempo da vida da pessoa, a vida dela não tá só ali, né? Ela também vai querer pensar na carreira, pensar no futuro, em outras construções e outros vínculos, né? Com o espaço, com outras pessoas, enfim. Pedro, você comentou sobre produtividade, né? Que cuidar da saúde também é cuidar ali da produtividade da empresa.
o que que vocês, como... Aí acho que confunde um pouco as coisas, né? Vocês, como gestores de pessoas de um hospital de saúde mental, né? Um hospital psiquiátrico, e vocês também atendendo pacientes, às vezes provenientes de outras empresas, né? Aqui trazendo um pouco para o nosso cenário de adoecimento mental ligado ao trabalho, né? Vocês estão vendo isso aumentar, seja dentro da equipe, seja nos pacientes? Isso é uma estatística que vem aumentando com o tempo? Ô, Bruno, eu tenho pouco tempo, né, de direção de hospital, então não sei te dizer se tá aumentando. O que a gente vê, o que eu escuto muito as pessoas falarem é de como que os pacientes que internam estão cada vez mais graves que comparado a anteriormente. E eu vejo muito de como que os colaboradores se adoecem de formas diferentes. Então, assim, quando a gente busca entender que um novo problema está surgindo e o que está acontecendo ali, geralmente isso perpassa por essa esfera. Então, a gente tem vários números, né, estatísticas assim, de acompanhamento do hospital. Então, por exemplo, quantas consultas do plantão do dia que sobraram para o plantão do pronto atendimento para o plantão da noite. E aí, cada dia tem um perfil, né? Assim, segunda-feira costuma ter mais, porque tem muitas demandas e casos muito graves. Enfim, outros dias também, mas segunda é um destaque, né? Mas ainda assim, fica ali dentro de uma certa variabilidade. Quando esse número muda muito, pode olhar que aconteceu alguma coisa, ou que está acontecendo alguma coisa. Outra coisa, reclamação, né? Reclamação de funcionário. A gente também recebe, acompanha isso. Que a pessoa foi grosseira, ou que a pessoa não teve uma delicadeza ali, ou que ela foi mais rápida e sumária para, né, a pessoa se sente que ela estava só querendo ficar livre dela, né, o paciente. Então, esses indicadores também, a gente precisa saber interpretar eles para poder diagnosticar um problema e tratar ele, né? Falando agora como médico. Porque o diagnóstico não basta só você ouvir o funcionário, existem outros sinais indiretos ali que vão apontar pro problema. E aí o bom líder, né, o bom gestor ali vai saber identificar esse sinal e interpretar ele corretamente. E já trazendo a sua pergunta para a perspectiva da gestão de pessoas, eu estava lendo, né, sobre o DSM-5 e principalmente a classificação voltada para doença mental e na área organizacional, aumentou 78 CIDs diferentes no DSM-5 de doenças ocupacionais, tá? Uhum. Então, assim, eu entendo que é muito significativo esse número e tem aumentado muito. Eu sempre tento atualizar, porque sempre que chega alguma coisa nova, é importante que a gente saiba para poder saber tratar o manejo ali, né, do tipo de CID que vem. Mas sabendo, né, desse crescente número de CID, a gente entende também que está crescendo o número de adoecimento, né? Uhum. Está crescendo o número de pessoas que estão buscando aí ajudas médicas, psiquiátricas, psicológicas, voltado para o ambiente de trabalho. E eu entendo, porque o trabalho ele é muito significativo, gente, né? O trabalho, eu vou falar da minha experiência. Se meu trabalho não está indo bem, parece que minha vida também não está andando. Uhum. O trabalho, até um autor que fala muito sobre isso aí, é o Maslow, né? Sobre a pirâmide da motivação. Ele coloca a gente num lugar social, pertence a gente mesmo. Né? Quando você está conhecendo alguém, a pessoa fala assim: você faz o que da vida? Tá te perguntando o que você trabalha, né? Uhum. Então, se o trabalho não está indo bem, automaticamente parece que a vida não vai. Então, é por isso que eu acredito que nós vamos andar ainda, nós vamos caminhar por um caminho das empresas trazer muito mais conforto do que hoje está tendo no trabalho, porque de fato é importante, né? Sim, essas novas formas de trabalho de hoje em dia, né? Acho que a gente vê muito isso também depois da reforma trabalhista, Exatamente. né? De como que as relações entre o empregador e o trabalhador ficaram mais vulneráveis e isso promove um ambiente aí de insegurança do colaborador. E isso às vezes se reflete em salários mais baixos ou em trabalhos autônomos e que às vezes poderiam ser incorporados como seletistas e às vezes ter um retorno muito maior para a empresa do que mantendo ali, fazendo uma economia pequena, mantendo o profissional como autônomo, né? Uhum.
Incrível. Vocês estavam falando, e desde o início da nossa conversa, vocês trouxeram brilhantemente alguns sinais, assim, e, né, que a gente pode observar, tanto eu como colaboradora com os colaboradores, tanto eu como gestora, né, com os meus liderados ali. Mas eu queria entender se vocês enxergam que existe um ponto ou não de como que eu consigo equilibrar a privacidade desse colaborador com a necessidade de identificar sinais frágeis ali daquele grupo, né? Assim, você pontuou de ter alguns indicadores, né? Que a gente consegue levantar. Acho que isso pode ser um ponto, né? Mas, assim, porque eu acho que isso é muitas dúvidas frequentes, né? Assim, mas até que ponto eu posso ir? E eu acho que vocês, como um hospital psiquiátrico, né? De saúde mental, vocês conseguem, às vezes, ter um pouco mais de... Tato. Pra lidar com esse desafio. Pra lidar e aí, até que ponto eu posso ir pra não invadir essa pessoa e acabar afastando ela, que não é o que eu quero, né? Eu quero trazer pra perto. No sentido assim, até que ponto eu, como gestor, Posso entrar na pessoa, aprofundar. Nesse sofrimento mental. A maioria das empresas hoje tem como escopo, tá? E aí até via Ministério do Trabalho, ter os canais confidenciais, né? O canal confidencial, às vezes, é uma empresa que é terceira, ela vem de fora para questão de segurança, LGPD, etc. E algumas empresas adotam esse canal dentro, que se torna um compliance, se torna um canal de escuta mesmo, um espaço confiável, e que a gente espera que seja confiável, né? Porque se o funcionário está ali e a demanda for a empresa, se ela ofertar esse canal internamente, ela tem que ter os meios para tratar, né? Se for alguma coisa internamente ali. Hoje, nós temos um canal, né, ativo, que chama EAL, que é o Quer Te Ouvir. Como que funciona esse canal? É um canal que o funcionário, né, através de um QR Code, ele pode escanear e fazer a denúncia de forma anônima ou querendo, né, um retorno, um feedback, então ele pode se identificar também. O EAL Quer Te Ouvir está aberto lá para qualquer um dos funcionários. Se for uma demanda que é necessário, né? Ele, de qualquer maneira, tudo que chega lá tem a tratativa a nível diretoria. E às vezes ele só não vai ter retorno se ele não quiser se identificar. O RH também abriu um acolhimento psicológico, tá? No acolhimento psicológico, o funcionário tem a oportunidade de ser acolhido pelo RH de uma forma segura também. Quando eu falei para vocês, a empresa ele vai dar as ferramentas, mas ela tem que tratar, né? Mesmo se for assunto empresa. O gestor vai fazer esse aporte com o RH, e o gestor vai chegar até um modelo para feedback, que muito gestor não dá feedback. E não tem coisa pior, né, gente, que trabalhar sem saber se a gente está trabalhando certo. O gestor ali, né, vai ter o aporte do funcionário e falar, olha, identificamos que o seu rendimento não está, né, como você estava rendendo, a gente identifica que, né, você está mais apático, que tem alguma questão, nós vamos te encaminhar para o acolhimento psicológico do RH, o RH vai entrar em contato com você. Então, é um feedback e exatamente, um cuidado. Quando o gestor faz o preenchimento, isso vai cair para o RH e o RH vai acolher com os psicólogos que hoje nós temos disponíveis lá. Não é terapia, tá? É acolhimento psicológico, então é breve. Ouvimos a demanda, né? Se for a nível empresa, a gente vai pedir o funcionário para preencher o EAL Quer Te Ouvir para ser tratado a nível diretoria. Se for a nível pessoal, a gente vai dar o aporte do acolhimento e talvez, né, se possível, de uma forma bem transparente e que nada que vai, né, o funcionário, ele é um espaço seguro. E todos nós somos psicólogos, a gente tem que ter ética para poder ouvir essa demanda, né? Às vezes, se a gente achar que é necessário, a gente vai, né, às vezes conversar ali de uma forma tranquila com o coordenador para orientar, que às vezes pode ser alguma coisa pessoal, alguma coisa, e é necessário que ele saiba disso para ele poder saber conduzir aquela situação. Ele vai ter um aporte também do RH. Claro, né, que sobre as perspectivas éticas, né, da profissão, mas o coordenador vai ter esse aporte, tá? É muito incrível quando a gente tem empresas que, de fato, não só falam assim, olha, a gente faz o novo Janeiro Branco, a gente faz o Setembro Amarelo, né? E a gente sabe que isso acontece, né? No primeiro problema psiquiátrico, psicológico que a gente vê no colaborador, a gente chama um médico, a gente chama um psicólogo, atende esse paciente, atende esse colaborador e na semana seguinte a gente dispensa, né? Porque não é um problema que a gente quer
ter dentro da nossa equipe. E a gente sabe porque a gente vê isso acontecendo, né? E ver a quantidade de programa, a quantidade de processo, a quantidade de projetos que vocês têm, né? Eu acho que mostra de fato que existe um cuidado de saúde mental. E é possível cuidar da saúde mental, né? É possível cuidar da saúde mental, exatamente. É possível cuidar da saúde mental e fazer parte do dia a dia, né? Acho que é esse nível de maturidade que a gente tenta até trazer para os nossos clientes a Singular, né? Falar, olha, tratar de saúde mental, cuidar da saúde mental não é um processo que ele precisa ser escondido, né? Você pode falar abertamente, né? A gente tem algumas empresas que não gostam nem de falar, não. Setembro Amarelo é o mês de falar sobre qualidade de vida. A gente fala, mas não é o mês de falar sobre qualidade de vida. Não é, acho que você não entendeu a mensagem. Não é essa coisa. Janeiro Branco é o mês de falar sobre a alegria de viver. Não é essa a mensagem. E também, assim, de mostrar que cuidar da saúde mental não significa que você está escolhendo somente a saúde mental e não priorizando a produção no trabalho, não priorizando a empresa. Porque, né, a instituição onde vocês trabalham é uma empresa. Vocês precisam de ter produtividade, vocês precisam de ter rendimento. Sim. E vocês estão mostrando aí que existe a possibilidade, sim, de cuidar da saúde mental do colaborador. Não só da saúde mental, né? Cuidar da saúde integral daquele colaborador. E ainda assim, levar em consideração e se preocupar com a gestão do serviço. De como ele está funcionando, de como que ele está rodando mesmo, né? Assim, então, isso é muito legal. Sim, uma empresa que está funcionando bem, né? Que tem um colaborador que está bem, que está saudável, vai gerar um produto melhor. Sim. Vai ter mais gente interessada em trabalhar ali, né? As pessoas conversam, né? As pessoas... Até porque falam o uma com a estilo de outra. liderança mudou, né, gente? Sim. Aquela liderança autocrática do passado, que é, né, com foco totalmente em resultado, hoje não tem muito espaço para esse tipo de líder, não. Hoje o líder que está em alta no mercado é o líder situacional, aquele que entende através da situação. Eu tive um mentor na época, quando eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas, que ele falava uma frase, me marcou e eu acho que tem que ser muito seguido. Eu não vou falar para não dar os créditos para ele, tá? Mas é uma pessoa extremamente assim, do meu coração, porque me ensinou muito do meu trabalho. Ele falava que a gente tinha que ser PEP, professor, executivo e pai. Como assim? Professor, porque a gente tem que ensinar mesmo, né, no trabalho ali enquanto líder. A gente é executivo porque a gente precisa da empresa funcionando. E quando eu falo da empresa funcionando, a gente faz até sensibilizações mesmo, né? Hoje temos lá o total X de funcionários. E a gente fala, sensibiliza que não é só aqueles funcionários que estão ali trabalhando, que são beneficiados do Instituto, por exemplo. É a família deles também. É uma sensibilização que as pessoas têm que ter, né? Então, aquele olhar do dono, né? Que tem até um nome que eu não me recordo sobre isso. É um termo agora utilizado. E tem que ser professor executivo e pai, né? Porque às vezes a gente tem que chamar ali o funcionário, tem que fazer o papel de pai, orientar, né? Então é o PEP mesmo das organizações. Sim, e aí você perguntou também de como que a liderança pode fazer para conversar bem com o colaborador. Eu acho que vem muito disso, desse interesse genuíno de ajudar, de ouvir, de acolher e de resolver o problema. Muita gente vai ouvir e não quer ouvir a resposta, né? E não gosta, não quer saber e vai falar só para ver se o funcionário resolve lá sozinho o problema e só para falar que vai escutou, adiante. né? Exatamente. E às vezes ele precisa realmente buscar a melhoria. Lá no hospital, às vezes, tem pessoas, né, que usam o hospital e que trabalham lá também, ou as pessoas, ou familiares, enfim. E às vezes elas têm visões e feedbacks muito positivos que a gente usa para melhorar o próprio serviço. Porque muitas vezes o usuário lá não vai falar assim, vamos supor, né? Não sei quais empresas vocês têm, mas assim, a caixa de leite, o rótulo tá, o lacre tá soltando. Ela não vai abrir uma reclamação para avisar isso, mas se você tem alguém que você confia, que usa e que fala, o lacre tá soltando, vamos melhorar? Resolve ali o problema, quantas outras pessoas não vão sair mais satisfeitas com isso? Exatamente. E é uma luta incessante, tá, gente? Porque quando se fala de pessoas, a gente está lidando com, né, mais de 400, são no nosso caso lá, uma empresa de médio porte, mais de 400 tipos de pessoas diferentes, com vivências diferentes, famílias diferentes, modelo de trabalho diferente, com crenças diferentes. E a gente, né, no papel de gestão, a gente tenta, né,
resolver essas imparcialidades. E quando eu falo que é uma luta incessante, porque nós temos problemas sim, né? E a gente tenta resolver eles, manejar isso tudo de uma melhor maneira possível, né? E tenta trazer sempre a discussão do positivo, né? Para poder tentar resolver e manejar isso aí, né? Não é uma receita de bolo, né? Não tem. Mas a gente tem que tentar. Sim. E aí eu queria pra gente encerrar, né, o nosso bate-papo, que passou super rápido, foi uma delícia. Depois a gente pode até, às vezes, marcar uma parte 2. Toda vez que a gente vai falar sobre saúde mental, Setembro Amarelo, a gente adora a conversa, né? Sim. Eu acho que a gente tem falado tanto sobre saúde mental nas empresas e nas nossas ações de promoção da saúde na Singular, que eu acho que é um assunto que a gente... Primeiro que é um assunto que a gente gosta, né? É um assunto que a gente gosta. Acho que também tem essa parte particularmente, né? Como profissionais da saúde também. Segundo que é um assunto que tá todo mundo querendo ouvir. Né? Todo mundo querendo ouvir, preocupado com... Não acaba, né? Assim, não acaba. Não acaba nunca. Mas a gente queria finalizar com uma pergunta para vocês. Que conselho que vocês dariam para alguns gestores de outras áreas ao lidar com colaboradores em sofrimento mental? Principalmente considerando aí a experiência em um hospital especializado e na formação de vocês dois, né? Como psiquiatra e psicólogo. Quer começar? Então, é um caminho, tá? Que ele está sendo muito bem construído e consolidado aí nas organizações. A organização que não conseguir se adequar, ela não vai conseguir se manter no mercado, porque hoje a história a gente, né, o incentivo é nas pessoas para que elas tragam os resultados, né? Então a gente vai desenvolver isso. Então eu sempre indico estudar, tá, sobre o assunto de saúde mental, estudar sobre as políticas novas que estão saindo aí, né, e sobre os projetos novos. Tem muita empresa que consegue dar esse suporte para as empresas, né? Muita empresa de saúde mental, de escuta, de atendimento psicológico, acolhimento. Então tem muita coisa no mercado. Primeira coisa é mudar mesmo a visão. Então focar o processo nas pessoas para que elas tragam os resultados e incentivar e ofertar projetos que de fato façam o cuidado da saúde mental, né? Acolhimentos psicológicos. Quando a gente fala isso, é de saúde integral, né? Como o Dr. Pedro falou muito bem, a questão não só de, nós estamos enfrentando diversos CIDs aqui, né? Voltados para a saúde mental. Vamos prevenir isso primeiro, né? Então vamos trazer formas de prevenção, saúde integral, né? Boa alimentação, né? Qualidade de vida, atividade física. Então, importante. O quê? Remuneração. Né, que é importante, porque como é que eu vou me cuidar se eu não tenho uma remuneração adequada, né? E então é isso. O que mais você complementa? Eu sou um pouco otimista e acho que todas as pessoas têm algo a contribuir, sabe? E às vezes a gente não precisa reinventar a roda. A gente pode olhar para outras empresas e ver o que elas estão fazendo e o que está funcionando. Um benchmark, né? Com as outras empresas aí. O benchmark em outras empresas, ou às vezes, né, buscar entender. Muitas empresas muito grandes têm programas que são abertos, né? São muito divulgados. E às vezes a gente pode copiar mesmo, na cara dura, né? A gente não precisa ter vergonha de imitar o que é bom e trazer para a nossa realidade. Às vezes são empresas menores, né? Não precisa ser uma multinacional para ter um investimento em entender o que é que o colaborador precisa e fornecer isso a ele, né? Fornecer o ambiente, às vezes, para que ele mesmo faça a mudança que ele precisa fazer. Muitas vezes também as pessoas esperam que a gestão resolva tudo e, às vezes, elas também participam dos processos e elas também são capazes de contribuir e de trazer essas mudanças. Que legal, que legal. E eu sempre eu finalizo minhas reuniões de coordenação, sempre que a gente tem um encontro, eu sempre os chamo para responsabilidade utilizando o seguinte argumento. Falo assim, gente, pensa essa empresa. Nós temos hoje estrutura, nós temos excelentes salas. Vamos fazer mentalmente, vamos fazer um tour aí na empresa. Nós temos uma boa instalação, nós temos um estacionamento amplo, área verde, quadra, uma boa cozinha. Nós temos banheiros aqui disponíveis muito bom. Mas imagina isso tudo sem as pessoas, né? Sem ninguém. E aí, de que vale, né? Então, é por isso que o incentivo tem que ser nas pessoas mesmo e cuidado na saúde.
Excelente. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui, só que eu fiquei imaginando, me colocando no lugar de ouvir, eu como gestor, ouvindo vocês. O Instituto está aberto para poder ouvir, fazer benchmarking com outras instituições sobre cuidados em saúde? Vocês recebem outras empresas para poder falar sobre cuidados em saúde, trocar informações sobre cuidados em saúde? Claro, claro que sim. O Instituto é aberto tanto na área médica assistencial, que hoje somos referência em saúde mental, quanto na área da gestão também. A gente está de portas abertas e ficamos felizes em saber que tem empresas que querem espelhar alguma coisa que a gente oferta, que de fato traz benefícios aí para o funcionário, claro. Eu aqui já estou pensando como que vai ser essa campanha, porque a gente precisa falar sobre saúde mental. Né? Acho que as empresas já perceberam sobre isso. Né? A gente está aqui nesse Janeiro Branco para falar sobre saúde mental, a gente sabe da importância. Né? Acho bom deixar o canal aberto. Né? É bom deixar esse canal aberto, né? É um momento ali que eu estou precisando. Né? Eu vejo que estou com um colaborador que o sofrimento dele está muito intenso, né? E a gente fica muito feliz poder contar com vocês nesse momento. Né? E quando vai junto, vai melhor, né? Quando vai junto, dar vai melhor. Certo. Sim. Bom, pessoal, quero agradecer a presença do Luiz, quero agradecer a presença do Pedro. Dizer que é um prazer ter vocês nesse Janeiro Branco conversando sobre saúde mental, sobre esse tema que é extremamente importante. Né? Acho que a gente vai continuar falando sobre saúde mental. Nossa campanha de Janeiro Branco vai ser uma campanha tão importante quanto o Setembro Amarelo, quanto o Outubro Rosa, quanto o Novembro Azul. A gente sabe que esse é o momento da gente poder trazer de novo esse tema, né, para começar um ano bem. Né? Janeiro já é um ano que a gente tenta trazer tantos novos planos, né, novas metas, novos objetivos na vida. Né? A gente precisa trazer essas metas, esses objetivos de uma forma que a gente consiga lidar bem ao longo de 2025. É bom falar de saúde todos os meses, tá, gente? Isso, não só no janeiro, setembro, né? Exatamente, principalmente saúde mental, tá? Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos o convite. E quero aproveitar e agradecer também você que ficou com a gente aqui até o final de mais esse Talk Sim. A gente aguarda você no nosso próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem o Talk Sim também no LinkedIn e no YouTube da Singular. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.